Irmãos, a paz do Senhor. Como o irmão disse, o pastor Walton estava um pouquinho mais gripado. Ele me avisou agora no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas, eu acredito, já no segundo tempo ali do jogo do Argentina, né? Então já bem à tarde, e provavelmente ele não deve vir, né? Está gripado, mas nós estamos aqui. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos dado a oportunidade de estar na sua casa. Bem disse o irmão Abs, nós precisamos desenvolver este amor, né? O amor é fruto do Espírito Santo, e a gente sabemos, sendo fruto do Espírito, ele é a essência de Deus, né? E quando se fala de fruto, porque está ligado à árvore, então para produzir fruto é preciso estar em Cristo, e o Cristo fala a respeito disso, viu, irmão Abs? Toda árvore que está em mim dá fruto, né? E é interessante que eu tenho lá em casa plantado em vaso uma jabuticabeira. E eu que sempre chego para tirar o estresse, eu que vou regrar o negócio, né? E a gente observa a plantação. Porque como a jabuticaba de enxerto, ela dá todo ano. Basta molhar, ela vai frutificando. E a gente observa uma coisa bastante interessante, irmãos. Aquela jabuticaba que está colada ali no tronco, aquele tronco mais grosso, que é o Carlos dá, elas são grandes, docinha. Já parou para pensar nisso, irmão? Ela é bem grandona. E aquelas que vai lá para a ponta, ela vai ficando mais miúda e um pouquinho mais azeda. O que isso fala conosco, pastor Machado? Quanto mais próximo nós estiver de Cristo, mais fruto nós vamos produzir e com mais qualidade. Então, o que faz nós exercer este amor, que é o amor de Deus, é a nossa aproximação de Cristo. Então, porque a seiva da árvore, da videira, ela produz e vai para os ramos. Então, é tão interessante que a fruta vai ficar bem grandona se ela estiver bem coladinha nessa galha, né? Interessante. A gente fica olhando essas coisas ali da natureza, porque a Bíblia vem falar no capítulo 19 do Salmo, que o céu manifesta a glória de Deus, mas o firmamento as obras das suas mãos, né? E a gente observa isso e Deus vai falando. Eu falei, nossa, né? Às vezes eu estou parecendo essa jabuticabinha na ponta da galha, né? Está mais miudinha, mais azedinha, e a gente precisa ser aquela encostada no tronco. E observa uma coisa, irmão, e mais próxima da raiz. Quanto mais baixa ela estiver perto da raiz, maior ela é e mais doce ela é. É interessante, né? A gente que fica aguando planta, fica ali chupando, assim também na pé de amora, essas coisas que eu tenho em casa, a gente fica observando as coisas de Deus. E assim acontece conosco, irmão. Quer desenvolver essas coisas, então nós temos de aproximar-se mais de Deus. Por que eu digo desta forma? Eu digo desta forma porque o mundo que nós vivemos é um mundo que está nos afastando de Deus cada vez. Afastando-se no sentido assim, de nós buscar muitos nossos interesses, os nossos trabalhos, nossos afazeres. Nós estamos afadigados com o dia a dia. E às vezes, aquilo que nós temos, deveríamos ter mais de Deus, nós deixamos sempre no segundo plano, terceiro plano, e vai ficando mais distante, já não damos muita atenção para a leitura, não ouvimos menos, e vamos distanciando, então nós vamos frutificando, mas aquela frutinha bem miudinha, bem distante. Então nós precisamos aproximar de Deus, que a Bíblia fala, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos de aproximar de Deus cada vez mais. Quanto mais nós aproximar de Deus, mais nós vamos desenvolver essas coisas, né? Porque nada daqueles outros frutos, foi dito isso na escola bíblica dominical de domingo, ele tem sentido sem o amor. Em outras palavras, eu costumo dizer que o fruto do Espírito é apenas amor. Os outros são características de quem ama, né? Toda pessoa que ama produz aquelas demais frutos, né? Caso contrário, irmão, é só esforço próprio. Quando a irmã Sejane até ministrava essa aula, era bastante interessante, a Lucília falou, nossa, mas nós temos de fazer. Eu falei assim, temos, só que não vamos conseguir. Estranho eu falar dessa forma, né? Porque por esforço humano nós não conseguimos, nós não produzimos, porque isso é algo de Deus em nós. Então as bênçãos de Deus, a bondade de Deus, ela quem de fruir através de nós. Olha o tanto que isso é forte, a bondade de Deus fruindo através de nós. Então quanto mais coisa boa nós produzimos ou fazemos para o nosso semelhante, que é uma demonstração do amor, mais nós somos abençoados.
É interessante, né? Porque nós não é abençoado simplesmente para ser uma pessoa egoísta, mas nós somos canal de bênção. Então, como canal de bênção, a bênção de Deus passa através de nós. Então, quanto mais nós estiver fazendo para o nosso semelhante, ou o nosso próximo, mais de Deus nós estamos recebendo, porque Ele vai passar através de nós a bênção de Deus. Ela não é aquela coisa que atalha, não, ela vem através de nós e vai abençoando, né? E isso é tão grande, é tão maravilhoso as coisas de Deus. Então, quanto mais dá, viu aquele ditado que não é um ditado, é bíblico, né? Quanto mais dá, mais se recebe. É porque quanto mais você está fazendo a obra de Deus, mais Deus está passando esta obra através de você. Então são muitas coisas de Deus que é muito maravilhosa. Então, irmão Abis, Deus tem desenvolvido. Às vezes nós está sendo aquela frutinha lá da ponta, nós precisamos aproximar um pouco mais, né? Nosso, às vezes nós estamos lá na ponta. Eu fico ali olhando para a galha e fico pensando, eu acho que eu estou aqui na ponta mesmo, estou um pouquinho mais azedo, né? Porque a gente tem um temperamento mais difícil, um pouco mais ditador, né? Tem aquelas coisas por ser cabeça de família, tem que tomar decisão um pouco mais dura, né? Então a coisa anda por aí. E às vezes a gente faz as coisas e geme, chora, mas não pode demonstrar tanta fraqueza. Você está amando, fazendo, mas são decisão dura para que os filhos, aqueles que estão recebendo, aquela decisão possa crescer também, irmão. Isso dói na gente também. E Deus vai usando dessa forma. Irmão, nós tivemos aí, parece que 2 ou foi 3 terça-feira, nós falando da igreja no deserto, ou é do deserto? Do deserto. Interessante, o pastor Walter trouxe esse tema, é um tema bastante instrutivo, né? Logicamente eu não vou entrar neste assunto, é um assunto que ele vai dar continuidade na sequência, assim que ele tiver melhor. Nós vamos falando alguma coisa, o pastor Zé Machado está aí também, pastor Tanim, são homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma igreja aqui que é cheia de Deus, né? Então a gente sente um pouco a vontade, se passar a oportunidade para um, para outro. Eu quero até já colocar à disposição o pastor Toninho, o pastor Machado, se quiser falar, está à disposição dos irmãos, tá? A gente é apenas servo. Então o pastor Walter trouxe essa temática, e quando ele trouxe essa temática, eu aproveitando o gancho, na primeira vez eu preguei, falei da árvore lá no deserto, aquela árvore que era referência, que chamava a atenção de todo mundo, porque ela era verdinha numa terra árida, onde não tinha vida. Aí eu falei para os irmãos que a gente ouviu aqui esse estudo de um pastor, e ele falou que eles escavaram e descobriram que a raiz daquela árvore era muito profunda e chegou na água, por isso ela era tão vistosa, tão bonita numa terra árida sem vida. Interessante, né? Então a raiz dela aprofundou, chegou lá na terra úmida e ela se tornou vistosa, e ela era vista e era referência, onde as pessoas se abrigavam do calor do deserto. Então é interessante que aquilo traz lição para a nossa vida. Mesmo nós, igreja do Senhor Jesus, no deserto, no lugar sem vida, o lugar sem barulho, sem som, Deus nos plantou naquele local. Está falando de vidas distante de Deus. Então Deus nos plantou e fez nós estar verdinho, florescendo no deserto, para que sejamos referência, para que as pessoas encontrem abrigo, para que as pessoas encontrem conforto. Então Deus nos plantou como igreja neste local, para ser referência das pessoas que não têm vida. Aí na segunda aula, eu aproveitando ali o gancho, eu peguei e falei uma outra coisa, que no deserto não tem vida, no deserto não tem som, mas Deus pega João Batista, o último dos profetas, ou o maior dos profetas nascido de mulher, porque esse é o testemunho que a Bíblia dá de João Batista, e leva para o deserto. Aquilo ali me chama atenção, leva para o deserto, no lugar em silêncio, lugar que ninguém quer ir, e a Bíblia fala que o João Batista era a voz do que clama no deserto. Agora vocês imaginem, irmão, João Batista, aquele homem, lá no deserto, no lugar que não tem
vida, ele é a voz que começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista não foi levado aonde estavam as multidões. Já pararam, pensou? Ele foi levar para um lugar que não tinha vida. Mas Deus enviou o sem vida para ouvir a voz do arrependimento. Então, quando as pessoas ouviam a pregação de João Batista no deserto, as vidas eram transformadas pelo poder de Deus. Então, o que se ouve no deserto, num lugar que não tem vida? Ouve a voz de Deus, a voz que muda, a voz que transforma, a voz que vai trazer vida onde não tem vida. Esta é a voz de Deus clamando do deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então é uma mensagem única, né? Olha que interessante, apenas uma mensagem de transformação, e esta mesma mensagem ecoa em nossos corações todos os dias: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esta é a palavra da igreja, ou do deserto, é a igreja que está plantada num mundo sem vida, que não escuta a voz de Deus, que clama, que levanta como referência, verdinha, bonita, frutífera, e clamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então é a voz de Deus na terra. Eu poderia até afirmar dessa forma: é a voz de Deus no meio dos defuntos, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A entender este texto, o que a Bíblia está falando? Porque o inferno fala do Hades, fala de morte, lugar de mortos. Agora veja bem, como que a igreja de Deus vai prevalecer no meio dos mortos? Porque é a voz de Deus, é a voz profética que levanta os mortos da sepultura. Então a morte não tem poder diante da igreja, porque a igreja é a voz de Deus que clama no deserto, no lugar sem vida, e ali faz brotar vida. Então, irmão, a igreja do deserto é a igreja que tem a mensagem de Deus, é a igreja que não ouve os ruídos, mas ela ouve a voz de Deus, porque no deserto não tem barulho, mas tem a voz de Deus, e o profeta fala aquilo que recebe de Deus e transmite. Só que ele transmite para os mortos, e os mortos são ressurgidos, porque a voz de Deus é vida. Então a palavra que nós pregamos como igreja é palavras de vida, é palavra que transforma, é palavra que vai mudar os corações dos homens. Então nós temos aprendido aqui com o pastor Walter vários temas, e temas importantes. A gente fica meditando, às vezes ele fala uma coisa, outra aqui, mas você fica com aquele trem na cabeça, com aquela palavra, ó que trem, desculpa pela essa expressão, com aquela palavra na cabeça, e começa a ficar meditando, né? O que aquilo quer falar comigo? O que está falando com a igreja? Apesar de todo o ensinamento que se fala, mas você fica aquilo, você vai para o trabalho, aquilo fica ecoando no seu ouvido, você fica meditando, e Deus vai trazendo resposta, vai nos orientando, falando: meu Deus, eu estou aqui na minha faculdade, e é um lugar deserto, sem vidas, e eu sou a voz de Deus que devo ecoar neste lugar, para que aquele ambiente onde eu fui plantado seja transformado pelo poder da palavra. Eu ali nas obras onde estou, que é muita gente, eu sou a voz de Deus plantado naquele, porque muitas pessoas que ali estão mortos espirituais, que a Bíblia fala dessa forma, né? Porque o homem sem Deus, ele está morto espiritual, esperando pela morte eterna. Porque se ele morre fisicamente, sem ter um encontro com Cristo, automaticamente ele se ingressa na morte eterna. Então são mortos espirituais, e Deus tem nos plantado, a pastora Celestina no local, o pastor Machado, mais a pastora Onilda no outro, o pastor Abson ali junto com seus alunos, são voz de Deus.
plantado naquele lugar, para produzir vidas e transformação. A outro comentário que eu fiz foi um texto, não sei, de Isaías, que me falha a memória, depois dos 40, né, dizendo que a Bíblia fala que quando o Espírito de Deus fosse derramado, aquele ambiente seria transformado. Você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você é o João Batista da última hora, porque nós anunciamos nesta última hora a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós é esta voz que Deus tem plantado neste mundo. Eu quero que você olhe aí para o banco de um lado, olhe para o outro, olhe para a retaguarda. Eu, pelos olhos da fé, eu posso ver uma multidão de pessoas, mas se eu olhar para uma realidade, muitas almas estão faltando, muitas almas estão precisando da sua voz, da sua pessoa, que você é o instrumento de Deus para a última hora. Mas vamos comentar um pouco mais, né? Irmãos, pegando as notações, como eu disse, o pastor Walter me avisou, já nas 5 horas, eu não preparei nada no momento, mas a gente já tem alguns anos que está na igreja, então você vai anotando muitas coisas, até porque eu não gosto muito de pregar e nem de ensinar, porque eu não sei fazer isso, né? Então Deus aqui mora em tempo, mas a gente gosta de escrever, então a gente anota uma coisa, anota outra, aí você recorre àquelas anotações que já estão anotadas e faz uma leitura rápida, como você meditou naquilo, então você tem algo de Deus para ser transmitido nesta noite também através disso, né? Então falo para os irmãos que vamos meditar na palavra de Deus, num texto bastante conhecido. Depois eu vou passar já aqui para o pastor Zé Machado, se quiser falar alguma coisinha, ou o pastor Abson, né, para dar sequência, se é que nós teremos tempo para isso, né? Mas veio na minha mente, quando o pastor Walter me ligou na hora, eu estava até sentado, confesso aos irmãos, que eu estou torcendo agora para a Argentina, porque... torcendo assim entre aspas, porque eu não sou muito de assistir futebol, né? Mas durante a Copa você fica curioso, né? Falei, pô, a gente até queria que o Brasil ganhasse, mas infelizmente não deu, né? Mas agora eu estou torcendo para a Argentina, para os hermanos que eles falam, né? Porque traz o prêmio aqui para o nosso continente, né? Fica mais melhor, senão os europeus levam, a gente fica muito distante de nós. Então vamos trazer a Copa para mais perto do continente. Não vai vir para o Brasil, mas fica logo ali na Argentina, que é vizinho nosso. Então eu estou torcendo. Já está sabendo para quem que eu estou torcendo, né, irmão? Ganhamos hoje de 3-0. Já estamos nas quartas, né? Ou na semi, né? Na semi. Já vai para a final, né? Então já vai, pelo menos entre o terceiro já fica, né? E o terceiro ou quarto, né? Por aí. Está vendo? Então, maravilha, né? Então, a Copa vai ficar perto do Brasil, acredito eu. Essa é a minha fé, né, irmão? No sentido da Copa, né? Mas, vamos meditar aqui em Neemias, né? Neemias é um dos livros fascinantes da Bíblia. Porque Neemias, ele vai falar da reconstrução dos muros de Jerusalém. É interessante que quando a ordem sai lá para Esdras, né? Ele fala para a reconstrução do templo. Eles viajam para Jerusalém para a reconstrução do templo, e porém lá eles se envolvem com a construção das suas próprias casas, abandonam a obra de Deus que fica pelo meio, né, e não conclui essa obra. Mas Neemias está um pouco mais na frente, depois do cativeiro babilônico, né, e agora Neemias vai para reconstruir os muros de Jerusalém. Então eu acho o livro de Neemias, ele é bastante interessante, porque quando fala de reconstrução, olha que nós estamos falando da igreja no deserto, né, ou a igreja do deserto, é bastante interessante que vai falar dessa reconstrução, porque a reconstrução dos muros de Jerusalém, como da cidade de Jerusalém,
Ela aconteceu, é um fato, é uma história, mas é um fato, aconteceu dessa forma mesmo. Após o cativeiro babilônico, depois no final do cativeiro, o povo volta para reconstruir Jerusalém. Então, já lá na cidade, a cidade estava em opróbrio, com muita miséria, né? Porque os primeiros, os que não foram, os que voltaram, estavam vivendo uma situação difícil, pastor Machado. E Neemias sabe dessa notícia, através dos irmãos que vêm de Jerusalém, e falando que a cidade está em ruína, né, destruída, e que há muita miséria, muita tristeza. E Neemias era um mordomo do rei, né, ele servia o rei ali, então ele tinha uma certa regalia, entre aspas, porque você ser escravo, você pode ser escravo de quem for, escravo é escravo, né? Então, mas sendo escravo do rei, ele tinha certas regalias, vamos dizer dessa forma, né? E estava ali na presença do rei, né? Vamos dizer dessa forma. Mas longe da sua casa, longe da sua pátria, porque um judeu viver longe de Jerusalém, longe do templo, para eles não é coisa normal, não é coisa muito fácil, né? Porque eles adoram a Deus no templo. Prova tanto que durante o cativeiro babilônico criou-se as sinagogas, porque eles não tinham prazer mais nem de dedilhar a sua harpa, de cantar. Então era uma tristeza sem fim, porque a cidade de Jerusalém estava em ruína. Só que isso traz muitos princípios bíblicos para nós, muito ensinamento, porque quando nós olhamos para a nossa sociedade, agora eu estou falando de um modo geral, e também para a nossa igreja, nós como igreja, você vai ver também que está muita coisa fora do lugar. Muita coisa que precisa ser reconstruído, muitas famílias que estão sendo desfeitas, muita corrupção no meio da nossa sociedade, muita imoralidade. Então nós estamos vivendo num mundo que diz a Bíblia que jaz no maligno, que vai de mal a pior. E nós como igreja estamos inseridos nesse mundo. E uma das coisas que eu falei quando o pastor Valto termina a última terça-feira, que nós temos dois grandes perigos. Primeiro é a apostasia. Por que apostasia? Porque nós vai relativando as coisas. É muito fácil. Quando nós começamos a relativar a Bíblia nós tornamos ela bem conveniente aos nossos pés, o prazer. Aí tudo que nós fizer, dependendo da minha avaliação, pode ser que seja pecado, pode ser que não. Eu acho que não. Isso, eu passo a interpretar ela da maneira que isso vai me agradar, eu faço alguma coisa que não é do agrado do Senhor, mas eu falo assim, não, mas algum texto bíblico vai me amparar para... E começo a relativar as coisas, e as coisas vai nos levando, vai nos afastando de Deus. Eu até falei da jabuticabinha lá no ponto da galha, é bem miudinha, um pouquinho mais azeda, com frutinho bem miudinho, que eu falei, Celestina, aqui, observando, aguando o pé de jabuticaba que eu tenho num vaso lá em casa. Quanto mais próximo ela estiver da galha, aqui daquele tronco que é o mais grosso, e lá perto da raiz, ela é maior e é docinha. Aquela lá da pontinha da galha, ela é miudinha e é azeda. Eu estava falando que quanto mais próximo nós estiver de Cristo, melhor será o fruto produzido. Porque sem mim, nada podeis fazer, diz o Cristo. Então nós temos que estar bem perto de Cristo. E quando nós relativamos as coisas... acha que as coisas não é bem assim, é um ditado bem popular nos dias atuais, então nós afasta, então nós vai ficando miudinha, e uma coisa que se observa nesta plantinha jabuticaba, ela lá da ponta é a primeira que seca e murcha, a outra dura mais tempo, ela vai ficando grandona, inchadona, né? Bonita, bem apetitosa, e fura ela mais rápido, né? Leva ela. Você viu como é que é interessante as coisas de Deus? E assim acontece, irmão, quando nós começamos a achar que as coisas de Deus não é bem assim, e começa a relativar. Então isso vai trazendo muito fracasso, muita derrota, muito desânimo, muita discórdia, inveja, uma série de problemas que acontecem. Então Jerusalém, o livro de Neemias, ele traz essas coisas para nós, porque vai falar de reconstrução. Reconstrução, quando vai de ou restauração, ela vai falar de algo que era perfeito, bonito, que estava arrumado e que foi destruído e que agora está sendo
refeito. Eu não gosto muito da palavra reforma para a igreja. Igual falar reforma protestante. Reforma é passar tinta em cima daquilo que está sujo. Sim ou não? Agora você imagina, você é um sujo de pecador, você vai lá e passa uma tintinha branca, você fica bonito, mas por dentro está aquilo que a Bíblia fala, né? Sepulcro calhado. Então reforma não existe para crente. Crente, ele tem de ser restaurado. Entendeu? As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Então tem muito crente que é só reformado. Chega na igreja é reteté, ele é reformado. Originais. Isso, ela vai mascarando. Tem um sujinho ali, você passa uma camada de tinta, dá outro sujinho, você vai passando, dá para ver, você está dessa grossura aqui, ó. Mas aquilo que é perfeito, original, está escondido de trás de um monte de sujeira. Então é preciso aquela lixa do Espírito Santo, começa a raspar as coisas, e tira uma camada, tira 2 camadas, 3 camadas, até chegar naquilo que é original. Isso é restauração, e é isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós, e é isso que o livro de Neemias vem trazer, é restauração. Ele vem transformar, e eu agora pergunto, nós precisamos desta restauração. Então o livro de Neemias, eu acho ele interessante, exatamente por isso, e nós aprendemos com Neemias, então 4 princípios aqui, né? Primeiro, quando você olha ali para o livro de Neemias, e toda a história que eu comecei a relatar para os irmãos, nós vamos ver que Neemias, no primeiro aspecto dele ali, ele começa pedindo ajuda. Não adianta você tentar se lixar próximo, não, porque não vai dar certo, né? Sozinho não anda. Então Neemias, o que acontece? Ele sabe da notícia, sabe que está destruído, mas ele sabe que ele só não tem condição de fazer. Então a primeira coisa que eu aprendo com Neemias é que para que a restauração aconteça, eu preciso de ajuda. Aí o texto sagrado da Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2, o versículos 7 e 8, vai falar assim: então, acrescentei, se for do agrado do rei, peço que me dê carta de apresentação para os governadores que estão ao oeste do rio Eufrates, com instrução para me deixar passar pelas suas terras, e em minha viagem ajudar. Versículo 8, e também uma carta para Asafa, o administrador da floresta do rei, com instruções para que ele me forneça madeira para as vigas e para as portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e para a minha própria casa. E o rei concordou com esse pedido, pois Deus estava sendo bondoso para comigo. Interessante que aí Neemias pede ajuda ao rei, que ele precisaria de carta para passar pela terra dos governadores, e precisava de uma carta aonde o comandante ou guardião das florestas pudesse fornecer madeira para ele construir tanto as portas, como as vigas, como a sua própria casa em Jerusalém. Então o que eu aprendo com isso? Que é preciso nós buscarmos a ajuda de Deus, para nós podermos vencer os obstáculos que estão diante de nós, porque sozinho nós não vamos conseguir. Então nós aprendemos com Neemias, a primeira coisa, para restaurar, nós vai precisarmos de ajuda. Não adianta, irmão, vocês, todos nós precisamos, em alguma área da nossa vida, nós precisamos de restauração, nós precisamos da ajuda de Deus. Não tem essa, irmão, eu erro, nós erramos, esse é fato, e nós precisamos do perdão de Deus, e precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, para que sejamos transformados a nossa mente, e renovados. Entendeu? Porque senão não vai, irmão. As coisas vão
minguando. Aquele sabor doce vai tornando um pouco mais azedo. Aquilo que é bonito vai ficando um pouco mais raquítico. E vai se afastando, irmão. Uma preocupação que a gente observa nos últimos dias. Os irmãos não conseguem ficar mais dentro do templo para ouvir a palavra de Deus. Está precisando de cura. Na hora da ministração você tem mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Não é normal, irmãos. Não é uma crítica destrutiva, mas é para que nós façamos uma avaliação. O que acontece comigo que eu sinto, mas não consigo ficar para ouvir? Algo anormal dentro do campo espiritual está acontecendo. Porque no tema proposto pelo pastor Joel, fala de humildade, e uma das coisas que nós aprendemos com Jesus de humildade, é a capacidade de ouvir. Agora veja, se eu não tenho essa capacidade de ouvir, seja lá quem for, irmão, avalie os seus conceitos. Porque você está sendo quase aquela frutinha da ponta da galha, pertinho do passarinho levar, né? Nós temos de avaliar. Eu sempre digo uma coisa: qualquer pessoa, seja pequena ou seja grande, quando é dado para ele a autoridade de falar, Deus vai falar através dele. Seja com o português correto, seja uma pessoa bastante eloquente, né, pastora Celestina, ou seja uma pessoa leiga com português rude, ele vai estar falando. Você procura fazer a seguinte avaliação: o que Deus quer falar comigo através desse irmão? Porque a bênção de Deus está fluindo através dele, porque ele é a autoridade, ele é a voz que está clamando no deserto. O problema é o tamanho do escudo que está diante de mim. E quais são as avaliações que eu estou fazendo? Que tipo de julgamento eu estou fazendo? O que está me tirando de ouvir ou de receber a bênção de Deus? É pesado, é difícil, mas nós temos de avaliar, para nós voltar para ficar mais perto do tronco, porque a seiva da árvore chega mais rápido, e nós vamos produzir muito mais fruto. Então temos de avaliar essas coisas, irmãos. As coisas vão acontecendo dessa maneira. Quanto tempo sem ler a palavra de Deus? Não estou criticando ninguém, mas é uma autoanálise. Examina, pois, o homem a si mesmo. O texto sagrado fala dessa forma. Aí você fala: nossa Deus, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia, 10 minutos, 5 minutos, você começa a avaliar. Aí você faz a segunda pergunta: isto é certo para um cristão? E Deus vai responder através do seu Espírito: ó, meu servo, precisa melhorar um pouco mais nessa área, precisa consertar aqui, precisamos deixar disso, vamos deixar de ver isso ou aquilo, tira um pouco mais de tempo para isso. Então Deus vai falando, e nós, de uma forma humilde, vai trabalhando ou caminhando desta forma. Então Deus age dessa maneira. Então o princípio, peça ajuda, né, pastora Celestina? Se está difícil, não vai ficando murchinho lá na ponta da galho, não. É fruto, mas quem ser fruto de qualidade, né? Quem ser um frutinho mais docinho, né, pastor Nil? Aquelas maiorzinhas, né? Pode vir até com 2 caroços, não tem problema, mas está docinha, né? É dessa forma, né, irmão? É maravilha. Então é fazendo essas altas análises que a gente vai descobrindo quem nós somos e de que maneira estamos. O que precisamos, porque Deus conhece nós e sabe em que área nós precisamos melhorar ou consertar. Quem sabe está precisando de uma viga, de umas tábuas, aquilo, né? Então o rei já deu autorização para que aquele servo forneça aquilo que você está precisando, ou nós estamos precisando. Nós já temos a autorização do rei para pedir o servo aquilo que precisamos para reconstruir aquilo que foi derrubado. Entende?
O tanto que é forte, Neemias, né? Interessante. O segundo passo para a reconstrução da nossa vida: não desista diante das oposições. É interessante, né? Começa a construir sua vida, irmão. Levanta o primeiro tijolo. Começa a vir para a oração, para o jejum, para a consagração, para a leitura da palavra de Deus, e o inferno vai se levantar mais alto. Por enquanto ele está na rasteirinha, né? Está só te convencendo. Faz isso, não vai na igreja, fica. Aí você começa a buscar ajuda e começa a mudar a sua vida, porque arrependimento, a palavra do deserto é arrependei-vos, é mudar de direção, de propósito, de pensamento. Nós precisamos dar essa meia volta na nossa vida e começar a restaurar aquilo que está perdido. Entende? Então, nós já temos autorização para pegar os materiais que precisamos. Então você começa a reconstrução. Aí levanta, irmão. Deus levante, né, pastor Tony? E começa em casa. Olha que começa bem perto, né? Aí começa em casa, é no trabalho, é na própria igreja. Já viu que às vezes nós lutamos contra nós mesmos? Na contramão do que a Bíblia fala, que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas é contra principado e potestade nas regiões celestiais, e às vezes nós estamos guerreando contra nós mesmos, ora falando, ora criticando, ora zombando, ora não concordando. A gente lá no meio militar, nós temos um ditado, eu sempre falo isso para a Lucília: ordem não se discute, executa. É simples. Você ouve do jeito que você ouve, você executa. Só que tem um termo lá também que fala: ordem errada não se executa. Entende? Então a gente não se discute. O pastor diz, é de Deus, porque ele é um servo de Deus, é o anjo da igreja. Ele diz: se executa, da forma que ele pediu que se faça. Nem mais e nem menos, porque fazer mais você está fazendo além daquilo que foi pedido. Fazer menos você está sendo negligente, porque não está fazendo. Então faça do mesmo jeitinho que pediu. Por quê? Porque existe uma orientação. Ele recebeu de Deus, porque ele é voz do que clama no deserto. Ele recebeu de Deus e te transmitiu. E o bom servo é aquele que ouve e faz aquilo que pediu o seu Senhor. É assim. E às vezes, irmão, nós estamos tão na ponta do galho, que nós começamos a questionar. Eu acho que isso não está bem certo, não. Então essa é a madeira que você precisa tirar lá da floresta do rei, para começar a reconstruir a sua casa. É a falta de obediência. Então você está com a ordem e precisa executar. Mas quando nós começamos a fazer, vai ter os levantes. Aí o texto sagrado de Neemias, no versículo 2:10 e o versículo 19 faz assim, fala dessa forma: e aconteceu que Sabalate, olha aí que maravilha, o Horonita, né, e Tobias, um oficial amonita, que fazia parte do governo, ouviram falar da minha chegada, e ficaram com muita raiva. Eu peguei essa tradução que fala raiva mesmo, né? Ou com muita inveja, né? Que é um termo que nós usamos também, né? Com muita raiva, pelo fato de alguém estar interessado em ajudar os descendentes de Israel. Olha bem, ele é levado para começar uma reconstrução, uma restauração, pastor Machado. E alguém lá, vizinho, olha, que era o vizinho, achou ruim, porque Deus estaria te usando para fazer uma boa obra. Olha que coisa, está vendo como é que o inimigo trabalha? Então Deus está te usando para fazer uma boa obra, ajudar alguém, ou mesmo até a boa obra em você mesmo, mas tem alguém, vizinho daquela região, que não quer que essa obra aconteça. E vai levantar contra. Ele vai ser oposição. E ele vai usar de todos os meios para impedir você de ser abençoado. Só que Neemias está nos ensinando aqui: não esmoreça diante das dificuldades, das lutas, das tentações, dos levantes, dos diz-me-diz.
Não esmoreça não, continua no propósito. O primeiro texto que nós lemos fala assim: a boa mão do Senhor era conosco, né? Ele cria dessa maneira, então era a mão de Deus. Ele saiu com um propósito de reconstruir. Ele não poderia ficar agora diante do primeiro obstáculo. Eu não sei qual é o propósito dos irmãos, o que precisa. Eu sei que você tem a carta do rei na mão para os materiais, para essa reconstrução. E sei que muitos vão levantar para impedir você de ser transformado, de ser abençoado. Mas continua no propósito, porque a boa mão do nosso Deus é conosco. Que maravilha, irmãos. Então Neemias, ele nos ensina essas coisas, né? São um maravilhoso texto de Neemias, né? E vamos para frente um pouco mais, tem muita coisa para ser dita, mas não. O terceiro princípio que nós aprendemos com Neemias, eu poderia falar um pouco mais desses camaradas ali, né? Mas os irmãos é conhecedor da história, vão tirar só as lições, né? Aí o terceiro: faça um levantamento das partes que precisa ser reconstruída ou restaurada. Aí é o texto lá de Corinto mesmo, né? Examina o homem, pois, a si mesmo, né? Aí você vê Neemias, ele chega em Jerusalém, ele é recebido, bem recepcionado, como os irmãos já viram, já levantaram alguém ali para impedir a chegada do homem, porque ele veio para poder fazer o trabalho, só que ele chega calado. Ele não relata o seu projeto. Ele não conversa, pastora Celestina, com ninguém, porque é um projeto de Deus, é um projeto seu com Deus. Então você não precisa contar ainda para ninguém o seu projeto. Você sabe do que precisa ser restaurado, você sabe daquilo que precisa ser transformado, modificado, você sabe a área que você precisa melhorar. Você não conta. Neemias chega e fica calado. Aí ele começa a andar por Jerusalém e começa a avaliar a situação que estava Jerusalém, os muros derrubados, os tijolos queimados, os portais em fogo, as portas em fogo. E ele começa a avaliar tudo aquilo que ele faz. Certamente, se for como eu tenho o hábito de ficar escrevendo as coisas, que eu mexo com construção, então você vai chegando, você parece que não está fazendo nada, né? Mas como você já tem algum tempo que você está no negócio, você começa a olhar aqui, e fala assim, tá, aquilo ali está ali, aquele pilar está febrando, aquela viga está precisando de que. Você começa a avaliar um monte de coisa, tem vazamento, infiltração aqui, e você começa a avaliar meio mundo de coisa, né? E escrever. Porque se para uma reconstrução de alguma coisa, precisa ter planejamento. Né? Então Neemias faz todo este planejamento, pastor Machado. Ele avaliou a situação e eu quero trazer isso para o pessoal. É para o pessoal. É examinar a sua situação, como nós falamos no princípio. É olhar para você. Não é simplesmente que o pastor Aldemiro está aqui apontando alguma coisa. Eu não quero apontar nada, que eu não ganho nada com isso. Eu falo isso sempre para a Lucília. Mas o que nós estamos ganhando com isso em comentar isso ou aquilo? O que isso acrescenta na nossa vida? Nada. Então, não tem razão para isso. O que eu ganho com isso? Não é porque eu sou interesseiro pelas coisas. Porque se ouve muitas coisas, e às vezes você quer fazer avaliação. E essa avaliação, ela cresce um pouco mais, ou aumenta um pouco mais, e acaba virando um fofocão. Já viu falar como é que é as coisas? Então, você ouve, você avalia, você fala, você comenta, então, o trem estica. Aí eu sempre faço essa pergunta: com o que nós vamos ganhar com isso? Nada. Então é aquele negócio, chegou em mim e parou. Se alguém estiver esperando a resposta ou a sequência da fofoca, morreu. Ele vai ter que pegar lá na fila no começo, que chegou em mim, ela não vai para frente. Eu não vou ganhar nada com isso, não vai crescer nada a minha vida, não vai acrescentar e não vai tirar. Qual o interesse que eu tenho em passar isso para frente? Nada, né? Então, morreu. Então, fofoca comigo, ela não se estica, ela morre. Então, quer que ela estica? Pula minha frente. É simples. Porque ela vai chegar em mim e vai morrer. Dessa forma, porque eu não vou ganhar nada com isso. Eu sou interesseiro. Se me edificar, trazer crescimento, alguma coisa, capanga. Se não,
saco furado. E assim a coisa funciona. E assim nós precisamos fazer essas avaliações para ver que tipo de material nós vamos utilizar nesta construção. Então nós aprendemos com Neemias que é preciso fazer levantamento da situação para saber como começar a reconstrução. Quanto tempo que eu vou precisar de oração? Quanto tempo que eu vou precisar de jejum? Se eu preciso de perdoar alguém, se eu preciso deixar de ver algo que eu estou vendo, aí, se eu preciso deixar de falar, eu preciso deixar de andar. Então você começa a avaliar. Então cada situação é um tipo de material que você vai utilizar. Aí você, sabendo da sua situação, você já pediu ajuda, já está com a carta da mão, então inicia a construção, porque você vai ser bem sucedido. Entende? Então é tão difícil isso. Por que eu estou falando que é tão difícil? Imagina você reconhecer, eu estou falando no pessoal, imagina você reconhecer que você é um errado. É fácil, irmão. Fala, eu sou desconcertado aqui da sede, porque eu estou pensando assim, 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 ou estou agindo assim, assim, assado, eu acho que a coisa não está indo, a culpa é minha, e eu preciso de melhorar. É muito difícil nós admitir. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste, né? Não era mais fácil, eu comia maçã, mãe. Adão e Eva, né? Eva, o que aconteceu? Não, foi a serpente. Adão, o que foi? Não, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a mulher não, foi Deus. Foi a mulher que tu me deste. Coisa boa que não foi boa, né? Ele basicamente jogou a culpa, ele jogou a culpa em Deus, né? E assim nós fazemos. A culpa é de todo mundo, mas nunca nossa. Todo mundo precisa consertar, mas eu não. Então a Bíblia está nos chamando, a Neemias está nos ensinando que é preciso nós avaliarmos a nossa própria vida e pegar os materiais que precisamos para começar a restauração. Alguma coisinha nós precisamos melhorar. É nessa coisinha que Deus quer trabalhar, essa pequena coisa. Então nós aprendemos nesse terceiro ponto, fazer um levantamento das partes. Olha, aqui ele coloca partes destruídas, não era só uma não, né? Tem muita, né? Eu até imagino, eu preciso restaurar de pé a cabeça, né? A gente precisa dessa transformação, né, pastora Sérgio? Que é melhor começar essa construção logo aqui, para receber o galardão lá, do que ficar passando tinta em cima de muita coisa, e perder o local lá, né? Exatamente. Foi uma das coisas que a Neemias viu lá em Jerusalém, na reconstrução, é que os muros estavam derribados. E ele precisaria reconstruir os muros. E uma das críticas dos inimigos de Neemias é que quando ele começa a edificar os muros, pegar as pedras estavam queimadas, pedra de calcário, queimada, ela não tem força. Se montar uma pedra em cima do outro, ela vai estourar. Entende? É por isso que Sambalat, quando ele chega lá e fala assim, não, até uma raposa que passar vai derrubar, deixa eles fazer, porque eles estão começando da forma errada. Mas ele esqueceu do primeiro detalhe, lembra do primeiro versículo? A boa mão do Senhor estava conosco, porque quem transforma aquilo que é frágil em rocha é Deus. E Deus é que estava com Neemias. Então Neemias não estava, eu fico até vendo assim, quando eu olho esses textos, ele pegando ali, o espanador, né? Nem sei se existia espanador naquela época, e espanando aquelas pedronas lá, tirando a cinza de cima, e pegando aquele monte de pedra queimada, e pondo uma em cima da outra. E Sambalat lá olhando, vai cair tudo. É porque você vai pondo peso em cima de peso, a base não vai aguentar, ela vai estourar, o muro vai desabar. E Deus está ali com a mão. O trem é frágil, mas Deus está transformando. Então é assim que acontece com a nossa vida. Nós somos frágeis, irmãos. Fraco, queimado, destruído por este mundo corrupto, pelas iniquidades. Mas Deus é que está transformando toda a nossa fragilidade numa rocha forte, poderosa, para que esta voz clame no deserto. Então nós aprendemos aí, irmãos. Ainda que nós
sabemos de toda a situação, fazemos todo este levantamento, e agora nós começa a restauração. Você não está isento das críticas, não. Vai ter aquele que vai falar que a raposa vai derrubar a sua construção, que você não vai permanecer, que você não vai conseguir, e isso não é desse jeito, mas a boa mão do Senhor é conosco. Eu gosto dessa palavra, né? Porque é Deus que transforma. E a quarta e última coisa que nós aprendemos, princípios que nós aprendemos com Neemias, é: creia no poder e na bondade da mão do Senhor. É o que nós acabamos de falar. E o texto sagrado de Neemias, na parte B, do capítulo 2, do versículo 17, parte B, parte A do versículo 18 e a parte A do versículo 20, fala assim: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passamos mais vergonha. Você vê que aquela vida de miséria, aquela vida fracassada, aquela vida que as coisas não estão dando certo, seja no matrimônio, na família, no trabalho, você trabalha, parece que as coisas não rendem, não fluem, está tudo dando errado. Então a Bíblia está falando assim: vamos começar, não desanima não, vamos, que a boa mão do Senhor é conosco, né? Nós não somos fracassados não, nós não somos derrotados não, as coisas vão acontecer, porque aquele que nos liberou a carta é mais poderoso, né? E nós cremos. Então nós não podemos desanimar, nós temos de crer, porque é Deus que vai fazer através de nós. Eu gosto dessa palavra, através de nós, porque tem hora que você esquece, dá a impressão que eu sei que vai fazer, né? Eu faço, eu posso, eu quero, é do meu jeito, né? E a gente vai ficando meio carnudo e a coisa parece, vira um capitão, né? É do meu jeito que a coisa quem funciona, mas não é, é do jeito de Deus que a coisa flui, é do jeito de Deus que tem sustentação, é do jeito de Deus que as coisas perseveram. Então, do jeitinho de Deus que transforma no padrão de Deus, né? Coisa boa. Então, é crer na bondade de Deus. E eu quero encerrar por aí. Muita coisa teremos por falar. Agora, findando, examina, pois, o homem a si mesmo. Vê que tipo de madeirinha está precisando para construir. Às vezes é uma lixinha um pouco mais grossa, né, pastor Celestina? Vamos passar essa lixinha, vamos chegar naquilo que é original, né? O original criado por Deus é muito mais bonito, muito mais perfeito. E tira essas cascas grossas, né? Vamos deixar de muita coisa, vamos marchar junto para o céu, né? Vamos esforçar, cada um no seu trabalho, na sua atividade, glorificando a Deus e trabalhando para que a obra do Senhor possa crescer, né? Lá ali no trabalho, onde você estiver, no supermercado, tendo oportunidade, seja a voz de Deus que clama no deserto, seja a igreja de Deus poderosa. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Avalia-se, medita, e vamos deixar que Deus continue trabalhando na nossa vida. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Que tenham um bom dia, uma boa noite de descanso, dia próspero e abençoado, né, pastor Machado? Domingo, Escola Bíblica Dominical, pastor Machado. Acredito eu, pastor Machado, que você vai finalizar basicamente a revista, né? Alguém vai vir no dia 25 de Natal, eu não sei se vai ter, no dia 1º de janeiro, basicamente eu acredito que nesses 2 domingos, nós devemos jogar isso para uma terça-feira, um outro dia, porque é quase inviável, né?